Você está pronto para receber a mensagem? Diga amém. Não liga as luzes não, por favor. Eu vou pedir então a turma que eu pedi para poder ficar aqui, por favor, por gentileza. Pessoal aí da distribuição aí de um negócio esquisito aí que ninguém sabe. Teve tanta gente que não veio com medo, pensou que era promissória que tinha para pagar, né? Então nós vamos nos espalhar lá na galeria também. E aí eu quero pedir para você, sem medo, não tenha medo. Você que não pegou, não veio aqui na frente por algum motivo, fique em pé. Você, que nós queremos levar isso aí no banco para você. Fique em pé onde você está, por favor. Ah, pastor, não fui não, porque eu tenho meio vergonha de ir lá e tudo mais. Fique em pé. Nós vamos aí aonde você está e vamos te dar um presente para você, tá bom? Guarda isso, hein? Guarda isso, porque você vai interagir com a mensagem dessa noite através disso que você está recebendo aí. Já perdeu, minha filha? Tem que guardar, tem que guardar. Se você der um espirro perto, vai embora, hein? E também não respira muito forte não, porque ela pode entrar dentro de você. Ok, que bom que você se quebrantou e participou também dessa dinâmica que nós vamos ter na mensagem desta noite. Já temos um grupo lá, ó, aquele lá um grupo grande. Lá, ajuda lá, vai lá. Espera aí que a dama de vermelho já está aí, indo aí perto de vocês aí. Na galeria ali em cima, ó, nós temos algumas pessoas. Ok? Todos receberam? Então eu quero que você se aquiete, esteja em sintonia com Deus, porque nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. O tema da mensagem desta noite é: o que é fé? O que é fé? Parece uma resposta fácil de ser dada, mas nós precisamos gastar e investir algum tempo aqui para que você saia daqui com um conceito mais claro do que seja fé. O que é fé? Na verdade, a proposta é distinguir entre as falsas afirmações do que seja fé e a verdadeira. Não existe várias verdades. Nós já aprendemos isso aqui na mensagem de domingo passado, quando nós ouvimos o que é a verdade. E hoje nós vamos trabalhar um pouco mais o conceito devocional, espiritual, desse tema que é tão importante a gente refletir sobre a fé que nós temos. Então eu vou pedir para você guardar o seu celular, você se descolar de qualquer pensamento, de qualquer situação, de conversas paralelas, porque Deus quer falar com você. Você veio aqui hoje para cultuá-lo e Ele quer agora falar contigo. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, existe um texto que diz assim: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Quando você olha um texto desse, você fica assim, bastante impressionado, porque o texto termina: nada lhe será impossível. Mas sobre o que o texto está tratando? O que é esse negócio de fé? O que é fé? O que é fé? Nós colocamos aí na sua mão uma semente de mostarda.
E ela tem tudo a ver com a pregação desta noite. No mundo como o de hoje, talvez para responder essa pergunta seria mais fácil iniciar dizendo o que não é fé. Por quê? É mais fácil dizer o que não é fé? Porque há tanta gente dizendo de fé. Eu estava ouvindo uma Rios e com muita paciência para ouvir, mas era uma personalidade muito conhecida da música, e a pessoa estava dizendo da fé dela em Deus, e ela xingava tanto palavrão, e ela dizia tanta coisa contra uma outra pessoa sem dizer o nome dela. Eu acho que a outra pessoa, um negócio que uma deixou de seguir a outra, um negócio assim. E ela xingava, e falava, porque a minha fé é muito grande, eu tenho muita fé em Deus. Hoje nós estamos cheios de pessoas dizendo de uma tal fé. Mas que raio de fé é essa? Que nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre isso. As pessoas, inclusive as que se dizem crentes, e até os crentes, pegam textos isolados do seu contexto e fazem afirmações antibíblicas e até sem sentido. Infelizmente, igrejas inteiras têm práticas sem nenhuma base bíblica. E aí, por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui. A unção. Ungir com óleo, unção. Igrejas que hoje ungem as pessoas com óleo, quando a palavra de Deus nos ensina claramente sobre isso, é uma demonstração que precisam estudar e perceber o que a Bíblia ensina. E se você tinha alguma dúvida sobre isso, essa noite você sai daqui sem dúvida, em nome de Jesus. No Velho Testamento, a unção significava a presença do Espírito Santo de Deus de forma temporária, e por isso a necessidade da unção. Só reis, profetas e sacerdotes eram ungidos no Velho Testamento. O sacerdote fazia todo o preparo da unção, do óleo da unção, e era muita quantidade, e derramava sobre o rei. E isso significava que o rei estava sendo possuído pelo Espírito Santo de Deus, já que o Espírito Santo de Deus não estava ainda realizando o seu ministério na terra. O profeta, ele era ungido, então ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus. E temporário, não era definitivo, porque o derramamento do Espírito Santo de Deus estava profetizado que ia acontecer. Joel capítulo 2 diz isso: e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Mas também com o objetivo de consagração no Velho Testamento, objetos também foram ungidos no sentido de serem separados, consagrados apenas para o serviço de Deus. Mas o óleo, de tão consagrado que era, a sua composição tinha que ser específica e não podia ser alterada. E isso está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22 a 25. Diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista,
Este será o óleo sagrado para as unções. Isso é o que o Velho Testamento diz. Não há nenhuma referência bíblica para ungir carros, casas, contrato de trabalho, entre outras coisas. E nem também base bíblica para ungir dinheiro obtido por corrupção. Óleo de ungir não é uma porção mágica. Devemos ter todo o cuidado e obedecer à palavra de Deus para não nos inclinarmos para a prática do paganismo, da feitiçaria, colocando a nossa fé em simpatias e não em Cristo. Não, no Velho Testamento a fé não estava na unção, estava em Deus. E no Novo Testamento, pastor? No Novo Testamento há um texto clássico de Tiago, capítulo 5, verso 14, diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui nós precisamos prestar atenção em algumas coisas importantes nesse primeiro versículo. Primeiro, o versículo está dizendo para chamar os presbíteros. Presbíteros aqui é uma das funções do pastor da igreja. Eu, por exemplo, agora estou como pastor. Mas se você for lá no meu gabinete e eu estiver assinando um cheque para pagar uma despesa da igreja, eu sou o bispo. Mas se eu estiver aconselhando uma pessoa, eu sou o presbítero. Está na Bíblia. Não são funções diferentes de pessoas diferentes. Então chame os pastores, chame os presbíteros. Nada a ver com a celebração da igreja. Nada a ver com o culto. Chame os pastores, a pessoa está tão doente na casa dela, ela não consegue se levantar da cama para ir na celebração, para ir atrás do pastor. Chame os pastores. E quando diz ali, unjam, é aleifo, e não crio. Crio é lá aquele óleo feito no Velho Testamento, naquela composição. É a unção sagrada, separada para o Senhor. Aqui em Tiago, no grego, é usado aleifo, ato de esfregar um óleo medicinal, que dependeria também de fé. Como está no verso 15, a oração da fé salvará o doente. Não tem nada a ver com superstição, não tem nada a ver com mágica. Hoje as pessoas não querem comunhão, intimidade com Deus, mas quando elas são oferecidas a ela alguns significados místicos, elas ficam impressionadas e acham que aquilo ali vai resolver todos os problemas da vida dela. Hoje, usar unção como símbolo de fé, utilizando óleos, é tentar colocar no objeto um poder que ele não tem. E se você for sincero e acompanhar o que eu estou falando, da maneira que eu estou falando, mostrando os textos que eu estou mostrando, você vai chegar na mesma conclusão. Quando você coloca fé num objeto, isso se chama panteísmo. Panteísmo é quando você diz para o mar: olha, isso é Deus. Não, o mar não é Deus. O mar é uma criação de Deus. Você olha para o céu, nossa, olha, isso é Deus. Não, aquilo lá são estrelas, galáxias. O óleo é óleo. E isso não é fé. Não é fé. Por não saber exatamente o que significa ter fé,
muitos afirmam: eu tenho muita fé. Será? Digo isso porque somos confrontados com a própria palavra de Deus, que diz em Mateus 17:20: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Liga as luzes para mim, por favor. Pega o grão de mostarda aí na sua mão, vê se ele ainda está aí. Comeu? Não, porque a pessoa às vezes pode pensar que é tão místico. Nossa, deixa eu comer logo isso aqui, que aí entra e vai fazer toda a modificação que eu preciso. Não! Pega aí, já perdeu? Quantos já perderam? Levante a mão. Quantos já perderam? Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia de você. Fica olhando aí o seu vizinho aí. Pega essa mostarda aí, esse grão de mostarda. O Senhor está dizendo que se você tiver fé do tamanho desse grãozinho aí, você vai poder dizer a um monte: sai daqui e vai para lá, e isso acontecerá. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus tem poder de fazer isso? Você acredita que alguém que tenha fé em Deus tem o poder de realizar isso? Sim. Porque se o Senhor está dizendo isso, é porque isso é verdadeiro. Agora olha aí, você que diz que tem muita fé. O Senhor está dizendo que se você tiver fé do tamanho desse grão, você vai poder fazer isso. A planta referida por Mateus sobre grão de mostarda é geralmente considerada mostarda preta. Uma grande planta que cresce mais de 1 metro de altura. E isso de uma pequena semente como essa em sua mão. Jesus está falando o quê? Jesus está falando sobre coisas espirituais. Ele não está falando de coisas materiais. Não adianta você começar a pensar nos seus problemas, nem nas suas dívidas, nem na sua enfermidade, nada disso. Os discípulos vinham de uma derrota. O contexto diz isso. Os discípulos tinham ido expulsar um demônio, mas eles não conseguiram expulsar um demônio de um homem. Então Jesus não está falando sobre conseguir coisas, ter mais dinheiro, sucesso ou saúde. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas relacionam fé com essas coisas. A fé na Bíblia não é isso. Jesus está se referindo a coisas espirituais. Ele está se referindo ao seu próprio reino aqui na terra. Porque o reino de Deus aqui na terra, é necessário que ele saiba algumas coisas sobre o reino espiritual. Quando ele reuniu a igreja dele, o povo dele, e deu uma missão para esse povo, ele está mostrando para o seu povo a necessidade de nós sabermos lidar com as coisas espirituais. E uma das coisas espirituais é a nossa fé. O que é fé? Qual é a fé que eu tenho? Em que está baseado a minha fé? Interessante é que ele já havia feito um tipo de comparação semelhante para os discípulos sobre o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, ele diz assim: e contou-lhes uma parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Olha aí o grão de mostarda. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Isso é o reino de Deus, está dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Howard Marshall, ele escreveu que a parábola
sugere que o crescimento do reino de Deus, a partir de um minúsculo começo, crescerá até o tamanho do mundo inteiro. Isso é o que está implícito nesta palavra. Uma perspectiva, talvez, da relação do homem e a semente de mostarda é a de Deus e do universo. Talvez o Senhor, comparando o seu reino ou a nossa fé, fazendo uma comparação da grandeza dele e de o que significa a terra, o universo, uma coisinha à toa. Você já percebeu quem é o seu Deus? Seu Deus é tremendo. A palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos seus pés. Para ele, o universo é como uma coisinha, como um grão de mostarda que está aí na sua mão. Assim como você sente que o grão de mostarda é tão pequenino para você. É isso que Deus pensa do mundo. Como um Deus tão grande se preocupa conosco da maneira que esse Deus se preocupa? Como Ele olha para nós com tanto carinho, com tanto amor, com tanta paciência. Talvez o que Deus esteja querendo te mostrar é que a sua fé pode ser pequena. Sua fé em Deus pode ser pequena, os salvos podem ser poucos. Às vezes você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, você fala, nossa. Você vê um monte de gente indo numa direção, você, nossa, nós somos tão pequenininhos, principalmente jovem e adolescente pensam assim, nossa, puxa vida, eu sou diferente, eu tenho que ser diferente de todas essas pessoas. Dê glória. Porque quando você descobrir o que é fé, e a maneira como depositar sua fé nele, você vai entender isso. Porque não fique impressionado com essas coisas. Ele disse lá em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não vá atrás da multidão. Não vá atrás daquilo que dizem na internet. Não vá atrás daquilo que falam na política. Não vá atrás da maioria. Porque a maioria está indo pelo caminho largo, pela porta larga e espaçosa. Não. Nós temos que parar e começar a verificar que fé é crer na palavra de Deus, no que ela diz, e não no seu próprio entendimento. Hoje eu encontro muitas pessoas arrogantemente dizendo, porque o meu entendimento sobre a Bíblia, na minha interpretação sobre a Bíblia, sabe o que na maioria das vezes acontece quando essa arrogância toma conta do coração da pessoa? Ela não enxerga o seu pecado. Ela começa a crer nela mesma, nas convicções que ela tem. Ela coloca mais valor, mais peso nas suas experiências do que na palavra. Embora a palavra de Deus diga o seguinte, ainda que um anjo do céu desça e vos pregue outro evangelho, aí é heteron, é um evangelho de um outro tipo, amaldiçoe esse anjo. Imagina você na sua casa,
Imagina um anjo aparecendo aqui agora, alto, lindo. Vamos dizer que seja um querubim com asas. Será que a igreja toda vai cair de joelho diante dele? Muitos vão fazer isso, mas vão saber, vão fazer, porque não conhecem as Escrituras. Porque a Bíblia diz que anjos não podem ser adorados. E depender do que ele vai falar, você vai decidir se vai apedrejá-lo, jogar as cadeiras nele e sair correndo atrás dele, botando aquele anjo para correr. Isso está na Bíblia. O que é fé para você? Como é que você lida com a fé? Com os seus achômetros? Não. A fé em Jesus não tem achômetros. Tem revelação bíblica. E tem ciência, e tem cultura, e tem história. Por isso que o Senhor disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Dá para você repetir comigo? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então fé é crer na palavra de Deus, no que ela diz e não no nosso entendimento. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Em algumas outras traduções dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mesma coisa, porque a palavra verbo traduzido é palavra. Então no princípio, dá para você ler comigo? No princípio. As mulheres leem mais bonito, quer ver? Vamos lá, mulheres. Uau! Então nós descobrimos nesse texto que a palavra é Deus. Agora vamos para o verso 14. Verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Dá para você ler comigo? Aquele que é a palavra. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Ué, qual é aquele que tornou-se carne e viveu entre nós e vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai? Jesus. Então como é que nós podemos fazer uma substituição clássica aqui nesse texto? Jesus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Você quer se relacionar com Jesus? Não procure formas místicas de fazer isso. Leia a palavra, medite sobre ela. Você obtém a fé nele quando você o reconhece como palavra de Deus. Portanto, quando você lê a palavra, olha, preste atenção nisso. Quando você lê a palavra, você precisa usar o seu livre-arbítrio para crer e confiar nela. Quando a palavra diz: eu estarei com você todos os dias, jamais você deve dizer: eu estou me sentindo sozinho. Se você disser isso, significa que você não creu na palavra. Você não se relacionou com Jesus. E a sua fé não aumentou. Você acabou não tendo a fé que precisava ter. Vai culpar quem? A Deus? Não. Uma pergunta importante: como você deposita a fé verdadeira em Deus?
A resposta a essa pergunta, o segredo está na mostarda. Liga a luz aí de novo, por favor. Olha para a mostarda, onde que ela está? Quantos ainda estão com a mostarda? Levante a mão. Oh, graças a Deus. Segura aí, que ainda vai ter muito, nós ainda vamos jogar ela para o céu, a parar. Vai ter um monte de parada ainda hoje, viu? Você está pronto? O segredo está na mostarda, porque de um grão de mostarda cresce uma árvore de mais de 1 metro de altura. Por quê? Porque de um grãozinho tão pequeno surge uma árvore grande. A resposta a essa pergunta é muito simples. O grão precisa morrer para dar vida. Esse grão aí, quando você coloca ele na terra e você cuida dele, você coloca água nele e tudo mais, ele vai deixar de ser grão. O Criador está relacionado nisso, lembre-se. Quando você coloca o grão no solo, você vai se lembrar que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra. Isso tem a ver com transformação. Jesus usou outro grão para ensinar esse princípio do reino de Deus. Olha o que diz João capítulo 12, verso 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, o primeiro princípio que a gente vê com relação à mostarda, a semente de mostarda que está na sua mão, é o princípio de que nós, na vida cristã, nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós devemos deixar de ser aquilo que nós éramos. As crenças que nós tínhamos, os comportamentos que nós tínhamos, nós temos que morrer. A outra coisa que a gente aprende sobre o grão de mostarda é que o grão recebe todos os nutrientes do solo. Sim, você coloca lá e a terra, então, ela oxigenada, ela vai dar os nutrientes que a semente precisa para ela deixar de ser semente e passar a ser uma planta. A ideia aqui é de dependência de Deus. E essa dependência deve ser completa. Talvez seja por causa disso que você não tenha encontrado muito sucesso na sua vida espiritual. Porque você depende, mas não depende completamente. Você depende, mas depende em parte. É preciso que todos os nutrientes da terra possam suprir o que a semente precisa para ela se quebrar, deixar de ser a semente e passar a ser uma planta cheia de outras sementes e de frutos e de flores. Hendrickson diz que fé, como um grão de mostarda, é o tipo de confiança em Deus que não desiste nem cede ao desespero quando seus esforços não alcançam êxito imediato. Essa dependência de Deus, ela deve continuar quando as coisas forem ruins. Eu fico triste quando eu vejo cristãos que começam a passar algum problema, a primeira coisa que faz, deixam de vir à igreja, deixam de vir adorar ao Senhor junto com a noiva dele, junto com o corpo de Cristo. Aí eu faço uma visita ou encontro na rua e pergunto, e aí? Não estou te vendo na igreja? Geralmente a minha frase é, você está frequentando qual igreja? Aí ele diz, não, pastor, é porque eu comecei a ter alguns problemas. Eu vou, mas não entendi nada. Porque pelo que eu sei, quando nós estamos doentes, nós corremos para o médico, não corremos do médico. Não, quando nós mantemos a nossa ligação, tirando todo o nutriente que Deus tem para nos dar,
principalmente no momento de dor, no momento de dúvida, no momento de sofrimento, no momento de desespero. É assim que foram forjados os crentes no passado. O primeiro historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, diz que quando houve uma perseguição terrível em Esmirna, lá para o ano 150 da era cristã, Policarpo foi levado preso e quando entrou na arena para ser queimado vivo, na frente de todos, os pagãos gritavam assim: eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses. Policarpo estava indo para a fogueira. Se você já queimou o seu braço cozinhando alguma panela, alguma coisa, você sabe o tiquinho do tiquinho. No entanto, ele estava indo sabendo que a vida dele não consistia naquela existência de poucos anos de vida. Sabe por quê? Porque Policarpo tinha 86 anos. O seu martírio foi num domingo, dia do Senhor, no dia 23 de fevereiro do ano 155 da era cristã. Um homem de Deus, ele era respeitado por todos. E por causa de Policarpo e dos cristãos daquela época, o número de crentes na Ásia chegou ao ponto de avançar. 90% das pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Mas hoje não. Hoje a nossa fé é para ter um emprego. Nossa fé é para o caixa da nossa empresa melhorar. A nossa fé é para uma doença que eu estou e que preciso curar. A nossa fé ficou muito reduzida em relação ao que ela é na Bíblia. Concluindo, o grão também depende de água para crescer. Não pode existir vida sem água. Quando temos consciência disso, valorizamos a água e valorizamos o que em virtude dela cresce. É muito triste ver cristãos desperdiçando água. Cristãos preguiçosos que, em vez de varrer a rua, usam a água potável para lavar a sujeira. Isso é um absurdo. E se você é uma pessoa que faz isso, pega a carapuça e coloca. E não fica com raivinha, não. Muda o seu comportamento. Porque a água é sagrada. Nós temos só de 3% de água no planeta Terra potável. E no caso da mostarda, para que ela deixe de ser quem é e cresça obtendo os nutrientes do solo e crescendo e se tornando uma árvore para dar flores, frutos e sementes, ela precisa de água. E olha o que diz João capítulo 7, verso 37b e 38. Se alguém tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não, você não é mais semente. E a tua fé tem que ser pelo menos pertinho do que seja um grão de mostarda. Esse mundo está precisando disso. Está precisando de pessoas mais crentes. Pessoas que deem um testemunho
poderoso do Evangelho. Pessoas que não se misturem com os mesmos problemas que o mundo tem. Por isso que a palavra de Deus diz: não se amoldem a esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas renovem-se pela renovação do vosso conhecimento. Está falando de fé, está falando de palavra. A verdadeira fé, ainda que de um tamanho de um grão de mostarda, jamais recua, esmorece definitivamente. Ao contrário disso, ela mantém contato ininterrupto com Deus, bebe dessa água, tira os nutrientes do solo e deixa de ser semente. Eu estou fazendo essa referência com relação a nós e com relação à fé que nós temos dentro de nós. Precisamos crescer como pessoas servas e servos de Deus. A nossa fé precisa crescer, não pode ser mais aquela fé criancice, aquela fé meninice. Jesus é a fonte inextinguível. E ao falar de fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não faz um elogio à pequena fé. Não. Na verdade, ele indica que a fé verdadeira jamais ficará estagnada. O que é fé? Queria orar por você. Você pode fazer várias coisas com essa fé que está aí na sua mão. Com esse grão aí de mostarda que está na sua mão. Você pode jogar fora, pode jogar no chão, não vai sujar o ambiente, é muito pequenininho. Não dá nem para sujar o ambiente. Você pode guardar dentro da sua Bíblia. Coloque dentro da sua Bíblia. Se você quiser, você pode desfazer dela. Mas você nunca vai poder se desfazer das palavras que você ouviu esta noite. Nunca. O Senhor te chamou aqui essa noite para dizer isso para você. Que você precisa crescer na sua fé. E a única forma de você crescer na sua fé é você confiar na Bíblia, conhecer a Bíblia, acreditar no que a Bíblia diz, cumprir o que a Bíblia manda. Aí você vai ficar maduro e você vai ver milagres, milagres mesmo, milagres significativos acontecer na sua vida. Você vai ver Deus operando em você e através de você.